Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos no capítulo da Lei da Liberdade, capítulo 10, e nós paramos semana passada na pergunta 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, opor-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se extraviaram, obedecendo a falsos princípios? Esta pergunta, a equipe espiritual, a equipe de Kardec faz a espiritualidade. Nós estávamos falando semana passada sobre a nossa liberdade de pensar, de buscar a nossa forma de expressar a nossa fé em Deus, a forma de buscarmos o nosso crescimento espiritual. E cada um de nós tem uma identificação nesse caminho, cada um de nós tem uma aceitação melhor pela forma como cada doutrina, cada linha ou religião, ou no nosso caso, não só religião, mas uma casa que envolve filosofia e ciência. E nós vamos ali acreditando que muitos irmãos estão em percursos que não são adequados ou não são favoráveis ao esclarecimento da espiritualidade. E aqui a pergunta que a equipe de Kardec faz é se é válido, quando nós entendemos que estamos no esclarecimento maior, numa conquista maior espiritual de crescimento, nós devemos intervir nestes irmãos, aconselhando e orientando esses irmãos para talvez um esclarecimento de outras formas de visão espiritual. A espiritualidade nos diz o seguinte, como nós já estudamos também semana passada: impor qualquer tipo de pensamento ou vertente filosófica, religiosa, política, impor uma forma de pensar, não é o caminho que o Pai espera de todos nós. O Pai espera que cada um busque o seu crescimento, a sua evolução, o seu esclarecimento, a sua melhora, e cada um de nós encontra este crescimento em espaços diferentes, em formas de pensamento diferentes. E nós podemos envolver estes irmãos através do nosso exemplo. É muito comum as pessoas que começam a buscar uma doutrina, uma transformação de atitudes, de pensamento, notória ao envolvimento social, às pessoas que estão ao seu redor, e chama atenção. O que esta pessoa está percorrendo, o que essa pessoa está buscando, para ter uma paz maior, uma transformação, uma mudança, uma pacificação interna. Então, como Jesus nos trouxe a necessidade de respeitarmos o estágio de cada irmão. Para alguns ainda não é possível um caminho, como nós falamos semana passada. Então seria muito válido contarmos aquilo que acreditamos aos nossos irmãos, às vezes céticos, mas nós temos que tomar muito cuidado para não impor, e nesta imposição, anular o valor do percurso desses irmãos. Não é? Muitas vezes a gente quer trazer uma palavra, um convencimento, uma forma que talvez não tenha suavidade, e nós podemos prejudicar os nossos irmãos, trazendo uma imposição da nossa verdade. Nós sabemos que nós temos um conhecimento relativo ainda aqui na Terra, do conhecimento espiritual. Nem tudo foi passado para nós ainda. Então, nós não somos espíritas
os responsáveis por todo o conhecimento. Nós não temos todo o saber. E muitas vezes, irmãos, em outras doutrinas, podem ter um avanço espiritual muito grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a resposta dos nossos irmãos é a seguinte: certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. O que seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer? Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. Se nós hoje temos no nosso planeta tantas situações de discórdia pela imposição religiosa, como nós, kardecistas, poderíamos aceitar a imposição da fé? Impor a fé, ela nunca vai trazer a transformação para o nosso irmão. Uma fé imposta não é uma fé raciocinada, não é uma fé esclarecida, não é uma fé que galgou superações, obstáculos, não aprendeu, não cresceu à base do esclarecimento. Então, nós estamos aqui reunidos há muito tempo, todos nós na Seara estudando. Todos nós, kardecistas, estudamos bastante. Ou tentamos estudar bastante. É uma doutrina que exige de nós um conhecimento profundo, uma avaliação constante, um questionamento de todo o silogismo, ou seja, um questionamento permanente para que a gente cresça no conhecimento espiritual solidificado nesta base de conhecimento para atingir a nossa fé e nosso esclarecimento, a nossa consciência espiritual. Então, não adianta impor a um irmão as nossas concepções, se aquele irmão está se identificando, às vezes, de uma forma até mais salutar na doutrina que percorre. Tá? Então, sempre a cautela. Nós, às vezes, quando chegamos na casa espírita, nós nos encontramos, assim, encantados com tanta luz, com tanto conhecimento, com tanta mudança, que nós queremos, às vezes, na boa vontade, passar isto rapidamente para todos. Mas a cautela e o amor é a base para o nosso discernimento neste sentido. Que a gente possa trazer os irmãos como Jesus nos ensinou, pelo seu exemplo de humildade e amor, mas principalmente pelo exemplo de Jesus, que Jesus nos trouxe, que é o respeito à condição de cada irmão. Daí, como falamos semana passada, a sabedoria de Jesus em trazer seu conhecimento através das parábolas, para que aqueles que pudessem ver, entender, interpretar, estivessem prontos para aceitar a palavra, fossem esclarecidos. E aqueles que ainda não tinham condição de chegar ao saber, num tempo certo, teriam maturidade espiritual para receber o conhecimento. Então, nós devemos divulgar a nossa fé? Sim. Devemos convocar os nossos irmãos no sentido do convite ao Evangelho, à Boa Nova? Sim. A um curso, ao conhecimento da casa, a uma leitura, mas sempre a cautela e o respeito ao nosso semelhante. Né? 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Quando nós estamos imbuídos de um conhecimento religioso ou de uma doutrina, nós acreditamos aquela ser a melhor. Então, se você perguntar para qualquer irmão que percorra o caminho religioso, todos vão responder que encontraram a verdade naquilo que segue.
E o que faz, o que representa para nós amando espiritualmente os seus irmãos? Como aquela doutrina está trazendo uma reforma espiritual aos seus seguidores. Então, nós aqui, como estudamos bastante, e nós trabalhamos essa fé raciocinada, esse conhecimento físico, científico, nós acreditamos estar na doutrina perfeita. Mas nós temos que ser humildes porque nós sabemos que nós temos ainda uma parcela do conhecimento no kardecismo. Nós temos muito a galgar após o esclarecimento kardecista, em estágios mais para frente, em estágios que talvez não sejam nesta nem na próxima encarnação. Mas este conhecimento não está findado. O conhecimento não terminará até a volta à casa do Pai. Então, nós sabemos ainda um percentual mínimo da sabedoria espiritual. Então, isto nos convoca à reflexão da humildade. E todo aquele que segue uma doutrina, sim, ele tem a ideia que ele está no melhor, na melhor doutrina, no melhor caminho. Mas é somente aquela transformação no indivíduo que vai nos mostrar se a doutrina ou o caminho a ser seguido é bom, busca os pilares do Cristo, o amor, a caridade e a humildade. Então, se nós temos o nosso irmão que percorre o adventismo, o islamismo, o catolicismo, não importa, o budismo, mas nós encontramos neles transformação, é isso que importa. Se na Umbanda, no kardecismo, onde for, aquele irmão encontra crescimento espiritual, isto que importa para o plano espiritual maior. Tá? Chegará o momento do estudo, chegará o momento do esclarecimento, mas naquele momento, aquela doutrina está sendo necessária e importante na caminhada daquele irmão. Então, nós precisamos ter esta humildade. Os kardecistas precisam respeitar as demais religiões. Precisam entender que nós estudamos, sim. Nós temos um grande conhecimento, sim. Nós manipulamos muitas vezes o nosso mental, as nossas energias. Nós conseguimos trabalhar com a cura junto aos nossos irmãos, mas isso não nos faz maiores ou melhores que nossos irmãos. Isto é muito importante para todos nós, tá? Encerramos nessa pergunta. Deixa eu responder, né, que eu não li a resposta. Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei do amor na sua maior pureza e na sua maior, mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque se reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa ou perniciosa. Então, pode ser uma doutrina maravilhosa, mas se ela se utilizar de preconceito com os demais, ela já caiu por terra. Aquela doutrina não está conseguindo entrar no coração desse irmão, que julga ser mais importante que o semelhante, né? Então já se torna uma doutrina falsa e perniciosa, quando nós nos colocamos acima dos nossos irmãos. A doutrina é maravilhosa, mas ela não está entrando dentro do nosso íntimo, porque nós estamos discriminando as demais seitas, tá bom? Bem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, porque a gente vai entrar no livre-arbítrio agora. Então, vou dar aqui um tempinho para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta.
Não temos perguntas, então vamos ao livre-arbítrio agora. Bem, livre-arbítrio, nós precisamos estudar com calma este tópico para a gente entender direitinho o que representa o livre-arbítrio. Nós temos várias questões aqui na sequência, mas eu vou falar um pouquinho, antes de começar as perguntas, sobre o que representa o livre-arbítrio. Nós estudamos a liberdade de pensamento nas últimas aulas, não é? A liberdade de seguir caminhos, acreditar em caminhos que nós entendemos justos a nós e à nossa sociedade, né? Nós falamos sobre isso. E o livre pensar traz também para nós o livre agir. Nós falamos das leis humanas, que elas nos restringem em muitas situações, elas nos restringem em muitas condutas, mas o livre-arbítrio, ele é um aspecto um pouco diferente. O livre-arbítrio não está associado tanto às regras sociais, mas uma liberdade que nós temos de escolha dos nossos caminhos e das nossas atitudes. O livre-arbítrio, ele é um sentimento muito individual e nós, por mais que a gente possa intervir na ajuda do semelhante com as nossas orientações, com o nosso aconselhamento, com as nossas aulas, com os nossos exemplos, o livre-arbítrio de cada um de nós é a liberdade de escolha que está muito relacionada a nossa maturação espiritual. Então, essa escolha de caminho, não digo só o bem e o mal, né, a porta larga e a porta estreita, mas o livre-arbítrio na escolha profissional, na escolha de um parceiro, na escolha da possibilidade da maternidade, paternidade, o livre-arbítrio nas ações do trabalho espiritual. Nós temos o que nos difere dos demais reinos, do reino animal, que nós não agimos mais por instinto. Nós não agimos mais pela preservação, como nós estudamos no começo deste livro. Nós já ultrapassamos o instinto, já estamos no momento do sentimento e do pensamento elaborado. E o livre-arbítrio é essa riqueza que Deus nos deu, essa liberdade, para que a gente faça o percurso do desenvolvimento espiritual baseado nas nossas próprias escolhas. O livre-arbítrio nos dá a responsabilidade de quem somos, do que optamos, do que escolhemos, e arcamos com o resultado destas escolhas. Isto é o processo de causa e efeito. Então, toda vez que eu faço uma escolha de caminho, que eu opto por uma ação, eu tenho uma colheita. Então, o livre-arbítrio é o que nós chamamos, a espiritualidade chama, que o alto deu a cada indivíduo, a cada ser encarnado, e depois desencarnado, porque nós também teremos livre-arbítrio no plano espiritual, a possibilidade de ainda aprendermos com as nossas falhas, porque ainda podemos errar. Podemos fazer escolhas não tão boas ainda, mas carregaremos o resultado disso. A espiritualidade nos orienta, temos os nossos mentores nos sussurrando diariamente o caminho ideal, temos a espiritualidade trabalhando por cada um de nós, mas na liberdade de cada um, por mais interferência salutar que tenhamos, nós podemos fazer as nossas escolhas. Podemos escolher os caminhos que queremos. Podemos destinar energia ao que quisermos. Seja somente ao mundo material, seja um equilíbrio do espiritual com o material, o envolvimento profundo com a vida espiritual. E a cada dia temos escolhas de oportunidades de escolha. Temos situações a definir,
temos relacionamentos que podemos confrontar ou suavizar, temos ações no trabalho, com os filhos, com os pais, com os irmãos. O tempo todo estamos deliberando energias através do nosso livre-arbítrio. É constante. Nós vamos estudar nessa parte que algumas coisas nós não temos livre-arbítrio. E este livre-arbítrio, ele vai sendo cada vez mais extenso a cada um de nós, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Quanto maior a evolução, maior o livre-arbítrio. Mais podemos optar pelas situações de vida. Nós estudamos aqui neste livro, que por estarmos na terceira para a quarta dimensão e indo para a quinta, nós ainda temos uma restrição grande de algumas coisas que nós não temos livre-arbítrio. Então, nós sabemos que os mentores orientam onde nasceremos, os familiares que teremos. Muitas situações são orientadas, e para muitos irmãos, que nascem às vezes de uma forma quase compulsória, obrigatória, pouco se tem a possibilidade de escolha dos caminhos aqui antes de encarnar. Então, o livre-arbítrio, ele vai desde as situações diárias que nós temos para escolher nossos caminhos, até as mais importantes, que definem situações da vida encarnada. Então, nós vamos crescendo espiritualmente e vamos percebendo o que é melhor para nós. Nós vamos tendo consciência do que é melhor para nós, quais as escolhas melhores. E podemos determinar maiores situações, maior número de situações aqui no encarno. Também no desencarno. Que trabalho executar, onde morar. Mas tudo isso vai depender da minha condição espiritual. Então, vejam, eu vou crescendo até, crescendo na minha vibração, e esta vibração mais etérea vai me ampliando o painel de opções que eu posso escolher. Enquanto eu estou vibrando densamente, eu não tenho muita escolha, eu tenho poucas escolhas. A espiritualidade define o que eu vou precisar, o que vai precisar acontecer comigo. E no livre-arbítrio diário, nós vamos escolhendo aqui como agir, como proceder, dando vazão aos nossos pensamentos, né? Assim como no crescimento espiritual, a infância, aqui na vida terrena, ela traz um livre-arbítrio cerceado pela educação dos pais e educadores. Então, a gente diz que a criança e o adolescente, ele tem um livre-arbítrio ainda muito cerceado, e a gente consegue perceber o desenrolar espiritual de cada um após a adolescência. Onde na fase adulta nós realmente optamos por aquilo que nós somos. As nossas atitudes refletem o nosso espiritual. Os jovens são cerceados pela família, né, orientados, as crianças também. As crianças são muito pouco cobradas pelas suas ações, porque as crianças têm ainda uma imaturidade nesse encaixe até dessa vida encarnada. A gente sabe que até 7 anos ela ainda está se moldando a este planeta, está ali se alinhando às energias desse planeta, com memórias remanescentes do passado. Mas é na fase adulta que nós vamos realmente entender como nós utilizamos o nosso livre-arbítrio. Claro que muitos adolescentes também já fazem isso, né? Então, sobre o livre-arbítrio, eu vou começar as perguntas e a gente vai desenrolando o assunto, tá? 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Bom, a gente tem a liberdade de pensar, como eu estava falando, e de agir. Seríamos uma máquina se não tivéssemos essa capacidade, como diz a espiritualidade, né? O Pai nos permitiu as escolhas, e nós precisamos saber por que o Pai nos permitiu as escolhas. E nós poderíamos pensar, se Deus é todo perfeito, se Deus é todo saber,
e todo o equilíbrio, não seria mais fácil a espiritualidade ir mostrando o caminho para nós e nós não errarmos? Não seria mais fácil já nascermos mais evoluídos? Porque as nossas escolhas nos trazem ainda tantos processos karmáticos, tantos processos de causa e efeito. O Pai permite a escolha, porque a partir do momento que nós escolhemos o caminho, nós somos literalmente responsáveis pela nossa evolução. E ao chegarmos ao crescimento, nós temos o mérito da conquista. E o Pai quer o crescimento e a individualidade de cada um de nós. O Pai não emanou um fogo sagrado através das mônadas de luz para nos criar, para nos fazer ali máquinas e robôs de sua evolução, de sua riqueza espiritual. Mas Ele quer o quê? Espíritos conscientes, que realmente entendam o que é o crescimento espiritual, qual o valor da perfeição espiritual, o que realmente significa sentir a luz da espiritualidade. Se nós nascêssemos na luz, continuássemos o percurso na luz e voltássemos à luz, nós seríamos ali filhos idênticos. E o Pai quer a nossa individualidade. Ele quer a nossa consciência quando voltarmos à perfeição. Experiências individuais e únicas. Ele quer muitos filhos com pensamentos e percursos diversos. Por isso nos deu a chance de escolher, de acertar, de errar, de recomeçar. Temos uma história única a cada um de nós. Através do quê? Do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é um dos pontos mais importantes da doutrina espírita, porque ele determina a nossa responsabilidade e também a percepção da grandeza do crescimento espiritual dentro de nós. Como é bom sabermos que nós estamos descobrindo esta luz, que através do nosso esforço estamos melhorando, que através da nossa conquista estamos nos tornando melhores. O que nos difere do reino animal. Encarna e desencarna, na relação de instinto e pensamento relativo, e não há karma, não há culpa, porque não há liberdade de pensamento e não há livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é o responsável pela maturação e consciência do crescer espiritual. Então, nós vamos errando, vamos acertando, vamos errando, vamos acertando. Até chegar um momento que nós não erramos mais. A nossa tendência é só acertar. Não aqui na terceira dimensão, mas na quinta, na sexta e por aí vai. Nos países evoluídos, nos mundos evoluídos, os espíritos puros já não falham mais. Eles já têm compreensão da consciência espiritual. Já conquistaram a consciência espiritual. E chegam lá em cima, cada um com a sua história, cada um com a sua jornada, cada um com o seu percurso, para se tornarem também, não criadores, porque o Pai é o Criador, mas auxiliares do Criador. Um dia estaremos auxiliando a divindade no processo de criação. Demora muito ainda. Não é coisa rápida. Vai demorar demais. Mas um dia nós chegaremos à casa do Pai. Então, este percurso de livre-arbítrio, ele vai sendo cada vez maior. Vai aumentando a cada grau de maturação que nós conquistamos. Por exemplo, uma coisa simples. Quando nós estudamos a doutrina, e todos aqui já estudaram bastante, nós nos sentimos muito mais responsáveis por erros que nós já temos certeza que não podemos cair. Situações que nós já estudamos e sabemos que vai nos levar ao mal, nós somos muito mais responsáveis por agir assim. No desconhecimento, a gente errava e tudo bem.
né? A cobrança não existia, nós estudamos sobre a consciência ainda pouco lapidada, pouco crítica, pouco alertante à situação, nós íamos errando à vontade. Agora não. Agora fomos colocados numa doutrina esclarecedora, e onde a escolha das ações já tem o peso da fé raciocinada. Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, é um livre-arbítrio consciente de um saber espiritual. E hoje nós já temos isso. Então, quando nós temos dúvida de alguma coisa, como agir, nós pensamos, o que o Evangelho, o que Jesus já seria difícil, porque nós não conseguimos chegar na condição de Jesus, mas o que as palavras de Jesus nos orientaram? O que diria o Evangelho para nós? Qual seria a palavra do Cristo sobre isso? E nós teremos a resposta imediata. É que muitas vezes este livre-arbítrio, ele se torna mais confortável quando nós não refletimos, quando nós não associamos essas ações ao nosso conhecimento. Mas se nós colocarmos o livre-arbítrio no crivo do Evangelho, nós teremos a resposta clara em todas as situações. Porque o Pai, apesar de exemplos pontuais, tudo que ele ensinou serve para qualquer situação que nós passamos na Terra, qualquer uma delas. Né? Então, o livre-arbítrio, ele vai sendo maior na nossa conquista espiritual, mas baseada em cada vez mais conhecimento. Então, vai ficando mais responsável escolher. Porque nós sabemos que a nossa consciência já sabe aonde nós estamos caindo. E todos nós sabemos. Todos nós conhecemos as nossas atitudes e lá no íntimo, lá no segredo da nossa intimidade, nós sabemos onde nós precisamos mudar a nossa atitude. Né? Então, a pergunta 843. Já falei 843, desculpa. 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Então, como nós estávamos falando, esse livre-arbítrio vai sendo cada vez maior com o crescimento de idade, etário. No entanto, os espíritos esclarecidos que encarnam, os espíritos com uma consciência espiritual muito grande encarnados, vocês vão perceber crianças com esclarecimento espiritual desde pequenos. As escolhas destas crianças já se mostram mais equilibradas, mesmo ainda cerceados pelos pais. Né? Então, a maturidade espiritual, ela também vai definir bastante dessa infância. Mas, a grosso modo, o que a gente tem? O livre-arbítrio crescendo dentro de cada encarnação após o período da infância. Então, a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases de vida, quase nulo é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, a gente vê a criança sendo dirigida pelos pais e começando a ter, através da escola, opções, e pela família, opções de escolha e de responsabilidades, né? 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Sim, claro. Nós trazemos uma história de encarnação, de encarnações. Nós trazemos um chip aqui no nosso perispírito, né? Como se fosse um chip no nosso perispírito, gravada as situações das nossas encarnações pretéritas. Nós temos as imagens registradas no nosso perispírito do nosso passado. Nós nascemos aqui com uma história enorme passada.
É claro que as nossas escolhas, ao longo da nossa vida, estarão muito relacionadas à nossa história, ao que nós conseguimos desenvolver, aonde chegamos, para onde queremos ir. Então, vai variar de pessoa para pessoa pelos impulsos que trazemos. Se eu trago marcas de impulso, de compulsões e determinados vícios, isto aqui vai ser marcado nesta encarnação. O meu livre-arbítrio pode ser conduzido por influências nefastas ou benéficas de outras encarnações. Às vezes a gente tem que lutar contra um vício, contra uma vontade, contra um ímpeto. Nós nascemos com um temperamento, com uma forma de ser que nós lutamos com ela. Isto vem do quê? De outros momentos, né? Então, tem essas situações anteriores influenciando o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós vamos fazer aqui, agir aqui conforme o que nós trazemos. O ponto que nós chegamos aqui. Alguns mais avançados, outros menos. Alguns mais desenvolvidos no intelecto, outros na moral. E assim, o contraponto também. Pessoas pouco esclarecidas espiritualmente, pessoas ainda onde o instinto prevalece. Tudo isso vai determinar nosso livre-arbítrio, né? Como nós vamos agir. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Aí uma coisa importantíssima. As nossas ações vão ter o quê? Afins. Nós teremos afinidades espirituais de acordo com as nossas escolhas. Então, nós trazemos impulsos das outras encarnações, situações de outras encarnações que definem sermos orgulhosos, sermos dominadores, sermos dependentes da matéria demais, sermos viciosos, ou também, em contraponto, sermos generosos, sermos amorosos, sermos caridosos, tudo isso vai vindo. E de acordo com esses impulsos que eu trago e com as escolhas que eu faço nesta vida, eu me cerco de um plano espiritual de vibração igual a que eu estou gerando. Então, olha a responsabilidade que a gente faz. Não só prejudico a mim nas más escolhas, mas também puxo, que a gente fala de obsessor, o obsessor está atrás dele, não é obsessor. O obsessor não fica atrás de ninguém, nós que temos a captação desses irmãos, nós que chamamos esses irmãos. Nós temos um processo obsessivo por nossa inteira responsabilidade. E temos também mentores que nos ajudam por nossa íntima responsabilidade, porque estamos sintonizando frequências elevadas, porque estamos tendo ações que nos favorecem este convívio. Então, como diz a espiritualidade, conforme seja este ou mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, ou seja, coisas erradas, no que será secundado por espíritos que simpatizam com estas disposições. Então, tudo que eu manifestar na Terra, mesmo não vendo, eu vou ter aqui o meu cenário espiritual ao meu lado. Eu tenho uma compulsão, eu vou ter irmãos que gostam daquilo. Eu tenho a prática da reflexão e da meditação, da ligação com o alto, eu vou ter vários irmãos em oração comigo. Eu tenho a vontade de estudar, eu terei irmãos me incentivando a estudar. Por isso que nós precisamos, no encarne, ao longo do encarne, cortar estas arestas do apego material, do vício, né, da compulsão, do orgulho, da vaidade, da discriminação, do preconceito, tudo isso são coisas que vão nos trazendo uma companhia que nós atraímos nefasta. E prejudicando, inclusive, esses irmãos, porque a partir do momento que eu estou sintonizada também numa faixa baixa, eu irradio energia baixa para o planeta. Eu também contribuo com a frequência baixa desses irmãos, né?
Desculpa, não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir, lembrai-vos que querer é poder. Então, eu venho me arrastando aqui na encarnação, com vícios, problemas, obsessores. O que a espiritualidade fala para nós? Nenhum mal pode ser, como se diz, resistir à nossa força de vontade. Eu posso ter todas as tentações, mas se eu tiver força de vontade, clareza de pensamento e sentimento, eu vou ter força para superar aquela dificuldade. Então, quando nós treinamos a nossa mente pela prece, pela conexão com o alto, pelo estudo, vai ficando mais fácil ter essa vontade, ter essa força. Vai ficando mais tranquilo. Tem uma dependência com o material, com o dinheiro, um apego, por exemplo, um medo. Se eu estou treinado a me ligar ao alto, saber que eu estou acompanhado pelo alto, que as vibrações do alto estão me acompanhando, eu sei que eu não dependo só daquela situação temporária material para ser feliz ou para ter segurança. Então, eu vou parar aqui na pergunta 846 para a semana que vem, que já são quase 9 horas, né, Rô? Eu vou marcar aqui para a gente continuar a semana que vem.